Bom, gente, então nas nossas últimas aulas lá, só para a gente lembrar um pouquinho daquilo que a gente estava vendo, né? A gente estava falando um pouquinho a respeito de ligações iônicas, ligações químicas de um modo geral, né? E a gente viu que as ligações, elas ocorrem entre os átomos, né? Formando moléculas, e que essas ligações, elas ocorrem para que o átomo adquira uma estabilidade eletrônica, né? E essa estabilidade eletrônica é a baixa energia, né? Tá? E a gente estava vendo lá a ligação iônica. Então, só para a gente lembrar um pouquinho de ligação iônica, né? Vou notar aqui, ó. A ligação iônica, também conhecida como eletrovalente, ela é aquela ligação química que ocorre entre átomos, né, que pertencem aos elementos lá da tabela periódica do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 13 da tabela periódica, né? E esses átomos, eles vão se ligar com átomos formadores lá dos elementos do grupo 15, 16 e 17 da tabela periódica. Ok? E a gente viu que uma das características das ligações iônicas é o fato que, pela acentuada diferença de eletronegatividade existente entre os grupos 15, 16 e 17, o grupo 1, 2 e 13, né? Existe, então, a transferência de elétrons, né? No qual esses grupos 15, 16 e 17, que têm uma força maior de eletronegatividade, têm a tendência de atrair elétrons para si, né? Acaba arrancando o elétron da última camada aqui desses grupos, né? Formando, então, íons. Então, a ligação iônica, a característica dela são formação de íons. E por uma atração eletrostática, né? Entre cargas positivas, cargas negativas, ocorre a formação do meu composto iônico, tá? Então, lembrando que o composto iônico possui algumas características interessantes, né? Uma dessas características bastante interessante, deixa eu só fechar aqui, que o negócio está atrapalhando aqui minha tela aqui. Uma dessas características bastante interessantes dos compostos iônicos é o fato deles se dissolverem, né, com facilidade em solventes polares, né? E isso faz com que forme os íons, né, e ocorra uma condução de eletricidade, né? Então, como eu tenho presença de cargas, ele conduz eletricidade, os compostos iônicos, né? Tá? Então, isso é uma característica bastante interessante. Hoje, nós vamos falar, né, dando sequência ao nosso assunto, nós vamos falar a respeito de uma outra ligação química, que é a chamada de ligação covalente. Tá? Ligação covalente. A ligação covalente, ela também é conhecida como molecular, tá? Ligação covalente, então, ela é molecular, tá ok? Bom, esse tipo de ligação, ela vai ocorrer, né, por compartilhamento de par de elétrons, tá? Então, agora, já não é mais transferência, compartilhamento do par de elétrons. E ela ocorre entre elementos do grupo 15, 16 e 17 da tabela periódica, se ligando com elementos do grupo 15, 16 e 17 da tabela periódica, tá? Ou seja, eles se ligam, né, entre os próprios grupos aqui. Ainda pode acontecer lá ligações entre o hidrogênio e esses grupos 15, 16 e 17, tá? E ainda pode ser entre hidrogênio e hidrogênio, tá? Então, as ligações covalentes, elas vão ocorrer entre esses grupos aqui, ó. Aqui, aqui e aqui,
Tá ok? Então, esse é o tipo de ligação que a gente vai ver agora, ligação covalente, ou seja, ocorre por compartilhamento de par de elétrons, tá? Bom, para que a gente entenda bem isso aqui, claro, eu vou fazer aqui alguns exemplos para que a gente possa dar uma olhadinha, tá? Então, deixa eu só apagar aqui, ó. Interessante que a maioria dos compostos que a gente tem contato no nosso dia a dia aí, eles são de ligações covalentes, tá? Então, nós vamos encontrar substâncias aí no estado líquido, no estado sólido, no estado gasoso, que são formados por ligações covalentes. Um exemplo de um que a gente usa todos os dias é a água, né? A água é formada por ligações covalentes, tá? Outros são sólidos, mas maleáveis, como, por exemplo, os plásticos, né? Os compostos orgânicos, de um modo geral, ocorrem ligações covalentes neles, tá? E, então, é uma infinidade de compostos aí que a gente encontra no nosso dia a dia. E uma das características, né, como a ligação iônica fazia com a passagem de corrente elétrica, né, os compostos de ligação covalente, já existe uma dificuldade dessa passagem de corrente elétrica, tá certo? Bom, então vou colocar um exemplo aqui para a gente, né, para a gente observar, né? Então, por exemplo, se eu pegar essa molécula aqui, ó, molécula do gás cloro, Cl2, tá? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem aí no quadrinho, né? Então, essa molécula do gás cloro, né? Se eu for olhar lá o átomo do cloro, né? Por aqui o Cl, ele tem número atômico 17, tá? Número atômico 17. E se eu fizer a distribuição dele, ele ficaria assim, ó, dos 17 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, ó, 2, 4, 10, né? Dando continuidade, então, 3s2, 3p, 5, ó, 2, 4, 10, 12, 17. Então, reparem que na última camada dele aqui, ó, né? Eu tenho um total de 7 elétrons, tá? 7 elétrons. E se a gente pensar um pouquinho naquela regra do octeto lá que a gente havia falado, a gente vai lembrar que a maioria desses átomos, eles tendem a se ligar entre si, embora a regra do octeto, ele não é uma regra que ele tenha validade para todos os elementos da tabela periódica, tá? A gente pode até ver isso mais para frente, né? Mas, assim, ele explica boa parte das ligações, né? Então, a tendência dele é atingir 8 elétrons na sua última camada, né? Ficando igual aos gases nobres, tá ok? Com a baixa energia, com a estabilidade eletrônica, né? Então, vejam, o cloro aqui, ó, eu vou desenhar aqui para vocês essa ligação química utilizando, então, a estrutura de Lewis, que a gente falou já para você. A estrutura de Lewis, só para a gente lembrar, é aquela que mostra apenas a última camada, ok? Então, na minha última camada do cloro, ele tem um total de 7 elétrons, assim, ok? Mas note que a minha molécula Cl2 aqui, ó, é formada por 2 cloros, tá? Formada por 2 cloros. Então, além deste átomo, ele vai ter um outro átomo de cloro, que, claro, também vai ter 7 elétrons na sua última camada. Ok? Bom, esse cloro tem 7. Para atingir 8, ele precisa de 1. Este cloro também tem 7. Para atingir 8, ele precisa de 1. Né? Então, como existe aqui, ó, 2 átomos com a mesma força de eletronegatividade, os dois precisam de elétrons, né? Então, nenhum vai arrancar elétron do outro. O que vai acontecer? Um compartilhamento aqui desse par de elétrons, tá? Então, esse par de elétrons aí, ele vai estar atuando tanto na última camada de um átomo do cloro quanto do outro,
né? Porque normalmente, quando a gente faz esta representação aqui, dá a impressão que eles estão bem afastados, né? Mas se fosse para mim desenhar, assim, os dois cloros, assim, com a última camada, né? Vamos ó, só colocar assim, ó, para a gente tentar entender, né? Aqui, né? 7 elétrons. É que eu estou só com giz de uma cor aqui, tá, gente? Aqui seria o outro átomo de cloro, né? Vamos desenhar assim, ó. Também com 7 elétrons, ó. E esse par de elétrons, ele estaria justamente aqui, ó. Participando dos dois ao mesmo tempo, tá? Por isso que eu digo, ó, não, ele tinha 7, compartilhou um, ficou com 8. Tinha 7, compartilhou um, ficou com 8. Porque ele está atuando nas duas, né? Nas últimas camadas dos dois cloros. Aí. Tá ok? Então, esse é o compartilhamento, né? É a chamada ligação do tipo covalente, tá? Essa representação que eu fiz para vocês aqui é uma representação estrutural de Lewis, né? Mas eu posso mostrar essa fórmula das mais diversas maneiras. Por exemplo, eu posso falar da fórmula molecular. Vamos só para a gente ver aqui, ó. Fórmula molecular. Como é que eu escreveria a fórmula molecular aqui, né? Como ele é formado por 2 cloros, então Cl2. Tá certo? Tenho a fórmula estrutural plana. Então, aqui é fórmula estrutural plana. Como é que eu escrevo a fórmula estrutural plana? É como ele está aqui, só que esse compartilhamento de elétrons aqui, eu represento ele por um traço, tá? Eu represento por um traço, dessa maneira, assim, ó. Tá? A gente vê bastante em orgânica isso aqui, né? Esse traço, assim, né? É a representação desse par de elétrons que está sendo compartilhado. E além, é claro, da estrutura de Lewis, que é o que a gente viu aqui em cima. Então, são as 3 maneiras de eu representar a minha molécula. Tá certo? Até aqui sossegado, gente? Eu gostaria só de fazer um comentário com vocês, né? Só apagar aqui, ó. Show. Eu vou apagar tudo aqui para me usar mais o quadro, tá? Uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês aí é que quando a gente fala lá, por exemplo, a respeito das ligações covalentes, né? Que nem eu falei, a regra do octeto atingiu 8 elétrons na sua última camada. Nem todos os átomos adquirem estabilidade com 8 elétrons na sua última camada. Um exemplo aqui na ligação covalente é essa molécula aqui, ó. Molécula de H2, né? Se eu for ver lá, o meu hidrogênio tem número atômico 1. Então, ele tem apenas um único elétron, né? Aqui, ó. E ele diz aqui, ó, está se ligando com outro hidrogênio, né? Por 2 hidrogênios. Aqui, ó. O que acontece? O hidrogênio, se ele atingir 2 elétrons na primeira camada dele ali, ele fica parecido com o gás nobre hélio, tá? Então, ocorre aqui um compartilhamento de elétrons, ó, né? Para que ele atinja a estabilidade. Então, veja que o hidrogênio com 2 elétrons, ele atinge a estabilidade, tá? É importante analisar isso, né? Que eu posso ter uma ligação, por exemplo, entre hidrogênio e cloro, né? Ó, hidrogênio tem 1 elétron, cloro tem 7. O cloro, né? Ele tem 7, para ele atingir o 8, ele vai precisar de 1.
O hidrogênio tem um, para ele atingir dois, precisa de um. Por isso que o hidrogênio não faz ligação iônica, embora ele esteja erroneamente colocado no grupo 1 da tabela periódica. Né? Alguns autores colocam, né? Já comentei isso com vocês, né? Mas ele não faz, ele não transfere elétron, né? Ele não é um metal. Ele faz ligação do tipo covalente, tá? Observem bem aqui, ó, como que eu represento ligação covalente, tá? Então, lembro que quando eu falava para vocês, ligação iônica, ocorre transferência, ela é representada por uma seta tracejada, assim, né? Já na ligação covalente, não, ó, o símbolo é esse aí, tá? A gente não pode esquecer que nós estamos estudando uma ciência que ela é repleta de simbologia, né? E a gente precisa, claro, ficar atento a essas coisas, tá ok? Então, aqui, gente, né, desses exemplos que eu coloquei para vocês aqui, ó, vou colocar aqui o Cl2 de novo. Veja, notem que todos esses exemplos que eu coloquei aqui foram exemplos em que ocorreram uma única ligação, né, um compartilhamento de par de elétrons. Mas pode existir situações de ocorrer ligações múltiplas, né, ligações múltiplas, tá? Um exemplo aí que a gente pode ter de ligações múltiplas, né, vocês já viram lá, por exemplo, em orgânica, né? Entre carbonos, não é isso? Temos também, por exemplo, aqui na molécula do gás nitrogênio, N2, né? O gás nitrogênio, ó, formado por 2 átomos de nitrogênio. Só lembrando que o nitrogênio é do grupo 15 da tabela periódica, logo ele tem 5 elétrons na sua última camada. Certo? Então, veja que só pela tabela periódica eu já sei o número de elétrons, então não há necessidade de eu ficar fazendo a distribuição eletrônica, né? Tá aqui, ó. O que vai acontecer com essas ligações aqui, ó? Esse nitrogênio tem 5, para atingir 8 precisa de 3. Esse tem 5, para atingir 8 precisa de 3. Bom, para que isso ocorra, então, vai ocorrer aqui entre eles, né, compartilhamento de pares de elétrons, né? Então, se eles precisam de 3, quantos compartilhamentos vai ter aqui, ó? Vai ter 3 compartilhamentos desse jeito, assim, ó, tá? Então, esse nitrogênio tinha 5, compartilhou 3 elétrons, atingiu 8. Esse tinha 5, compartilhou 3 elétrons com outro átomo ao lado, atingiu 8. Certo? Reparem como que eu marquei aqui, ó. Eu marquei sempre os pares de elétrons, tá? Eu não posso, de maneira nenhuma, fazer isso aqui, ó, gente. Vou representar aqui, ó. Isso aqui é bastante comum da gente ver lá no ensino médio, né? Mas o compartilhamento são compartilhamentos de pares de elétrons, tá? Então, é importante isso aí, tá? Que a ligação covalente é aquela ligação que ocorre quando temos compartilhamento de pares de elétrons. Tá certo? Então, tá aí, ó. Outra coisa que eu queria comentar com vocês aqui é a respeito de uma coisa chamada polaridade. Polaridade. Então, dentro da minha ligação covalente, né, eu posso ter moléculas apolares e moléculas polares. O que é uma molécula apolar e o que é uma molécula polar, né? A molécula polar é aquela molécula que ocorre com formação de polos. Polo positivo, polo negativo, tá? E a molécula apolar é aquela que não tem formação de polos. E isso está embasado numa coisa, né, que a gente já estudou,
dentro da tabela periódica, chamado de eletronegatividade. Então, só para a gente lembrar um pouquinho da tabela, né? Vou pôr aqui um esboço pequenininho aqui do lado da tabela. O que é a eletronegatividade? Né? É a tendência que o átomo tem de atrair elétrons para si, né? Ou do elemento que na tabela periódica, de atrair elétrons para si, né? Só para a gente lembrar, a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita, de baixo para cima, assim. Ok? Ou seja, os elementos com maior eletronegatividade estão nessa região da tabela aqui, ó. Ok? Então, esses estão nessa região. Gente, então essa eletronegatividade é a tendência que o elemento tem de atrair elétrons para si, né? Atingir 8 elétrons na sua última camada. Reparem, se eu observar aqui, ó, no meu primeiro exemplo, né, o gás cloro, repare que essa ligação aqui, ó, esse compartilhamento, está ocorrendo entre dois átomos de um mesmo elemento químico, né, que é o cloro, tá? Lembrem sempre, embora, né, a gente diga assim, fica bonito até a gente falar um compartilhamento, né, uma transferência de elétrons, né, não é bem isso que ocorre. Na verdade, o que está acontecendo ali é uma disputa por elétrons, é um cabo de guerra, né, no qual um átomo está tentando puxar elétron para si e o outro está tentando para ele também. Atingir 8 elétrons na sua última camada. É uma disputa por elétrons, né? Tá, então, nessa disputa, né, que a gente chama ali de compartilhamento, né, essa disputa que está ocorrendo por esse par de elétrons, qual desses dois cloros tem maior força de atração de elétrons? Nenhum deles tem maior força, porque os dois são exatamente o mesmo átomo, né? Ok? Então, se eu conseguisse enxergar, né, essa nuvem de elétrons que está ao redor desta molécula ali, ela estaria bem desse jeito, assim, ó. Ela estaria assim, ó. Ela estaria parelha dos dois lados. Tá? Ela estaria parelha. Porque os dois têm a mesma força de atração de elétrons. Então, esse par de elétrons não vai estar nem voltado para um lado, nem voltado para o outro. Tá? Então, essa molécula ali, a gente chama de molécula apolar. Ela não forma polos. Tá? Mesma coisa o hidrogênio aqui, ó. Dois átomos de hidrogênio têm a mesma força de atração de elétrons, né? Se eu olhasse a nuvem de elétrons, né, ela estaria parelha, assim, ó. Então, isso aqui é uma molécula apolar. Já se eu olhar essa molécula do HCl, né, e eu lembrar lá da tabela periódica, vou desenhar ela aqui de novo, ó, né, o esboço dela aqui, ó. Tá ok? Se eu for olhar entre o hidrogênio e o cloro, ele pertence ao grupo 17 da tabela. Ele estaria mais ou menos nessa região aí da tabela. Tá? Já o hidrogênio, né, embora erroneamente colocado, mas ele está aqui, ó. Isso me demonstra que o cloro tem uma força muito maior de atração de elétrons do que o hidrogênio. Por que ele tem essa força? Porque ele tem maior número de elétrons na sua última camada, tem maior número de prótons no seu núcleo, né? Então, a força de atração de elétrons dele é muito maior do que o hidrogênio, que tem apenas o número atômico 1, tá? Então, se eu fosse olhar realmente aqui esse par de elétrons, ó, ele estaria muito mais próximo aqui, ó, do cloro do que do hidrogênio. Ok? Do cloro do que do hidrogênio. Ou seja, embora o hidrogênio esteja ali se estabilizando com esse compartilhamento, mas ele está quase perdendo o elétron dele ali, tá? Nessa disputa aí.
Ele está se segurando ali no elétron, né? E se eu conseguisse enxergar a nuvem de elétrons ao redor dessa molécula, ela estaria dessa jeito, assim, ó. Tá? Deformada mais para o lado do cloro. Por quê? Porque o elétron está mais próximo dele, elétron é carga negativa, não é isso? Tá? Então, ele estaria mais voltado para o lado do cloro. Isso faz com que o cloro adquira uma carga parcial negativa, assim, ó. Uma carga parcial negativa. Tá? Esse aqui é aquela letrinha grega, né? Representa parcialidade, tá? A carga parcial negativa, porque esse elétron está mais próximo dele, tá? E aqui o hidrogênio adquire uma carga parcial positiva, porque ele está quase perdendo o elétron dele, né? Claro, ele está mais com a carga do seu núcleo, né? Que é o próton, né? Então, por isso, a carga parcial positiva, carga parcial negativa. Por que carga parcial? Porque ele não perdeu o elétron dele ainda, né? Tá? Embora ele esteja com a nuvem de elétrons deformada, mas ele não perdeu o elétron. Tranquilo? Então, aqui eu tenho uma ligação covalente chamada ligação covalente polar. Forma polos. Tá? Forma polos. Quando que eu vou ter uma ligação polar e apolar? Gente, apolar, como o próprio nome está dizendo, é só quando eu tenho dois átomos assim, ó, que são iguais, tá? Aí é apolar mesmo. Todas as outras ligações, né, em que eu tenho, por menor que seja a diferença de eletronegatividade, vai existir a polaridade, tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui minha tabela periódica, ó, né, vou desenhar aqui de novo, ó. Eu tiver, por exemplo, elementos que estão se ligando entre si aqui, ó, nessa região. Todos eles têm força de atração de elétrons. Mas se eu estiver ligando ali, por exemplo, oxigênio e enxofre, né? Vou chutar aqui, ó. Oxigênio e enxofre, né? Vamos fazer uma que eu conheço, que melhor, né? Que nós conhecemos, CO, o CO2, né? O que vai acontecer, ó? Existe diferença de eletronegatividade, tá? Não talvez tão acentuada quanto essa, mas existe. Eu falei oxigênio e enxofre, né? Ó. Se nós formos olhar lá na nossa tabela periódica, né? Como é que eles pertencem ao mesmo grupo, os dois, né? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio, né? Mas nós sabemos que a eletronegatividade aumenta de baixo para cima, assim, né? Então, o oxigênio tem um pouquinho mais de eletronegatividade em relação ao enxofre, tá? É pequena, mas tem, tá certo? E quanto mais esses elementos estiverem ligando com elementos mais desta região aqui, ó, ele vai se acentuando essa diferença aqui, ó. A ponto que, quando ele chega aqui, começa a perder o elétron, que ocorre as ligações iônicas daí, né? Tá? Então, quanto maior a distância aqui, ó, na tabela periódica, mais acentuando vai ficando aqui essa polaridade aqui, tá? A ponto até de ocorrer perda, né? Gente, é importante a gente lembrar dessa questão da polaridade. Não sei se alguém tem alguma pergunta que queira falar, queira comentar, hein? Aqui, claro, nós estamos falando de moléculas polares e apolares, né? Moléculas pequenas. Claro que se a gente vai falar de moléculas grandes aí, daí a gente vai ter que falar de momento dipolar, né? Que daí é uma outra história que para frente a gente vê, tá? É um momento dipolar, tá? Mais para frente a gente pode discutir isso, tá? Gente, é importante a gente analisar isso aqui, ó, né? Essa polaridade. Todos entenderam aí, né? Eu vi que o Carlos está com a câmera ligada, ele fez assim, né? Os outros estão só com a foto ali, eu não consigo ver, né?
Acredito que estejam entendendo, né? Gente, então, é importante a gente analisar isso aqui. Oi? Ô, professora, eu estou com a câmera desligada, mas eu estou entendendo. Ah, não, então beleza. Tá bom, professor? Tá joia. Também estou aqui, professor. Ah, então beleza. Não, só para mim saber se vocês estão entendendo, né? Gente, é importante a gente analisar isso aqui pelo seguinte, ó, né? Dentro da química, embora a gente vá lá no nosso curso técnico, né? E a gente estude lá química orgânica, química inorgânica, química geral, físico-química, química analítica, mas a química é uma só, e ela se complementa, né? As disciplinas ali, elas foram separadas só para que a gente ficasse mais fácil da gente estudar ela, né? Tá? É importante a gente entender essa questão dessa polaridade dentro dessas moléculas, né? Porque, por exemplo, esse meu composto aqui, ó, esse HCl, eu vou apagar aqui, deixar menor ele, ó. Deixar menor ele, né? Porque é um assunto que eu vou falar com vocês agora, que é de extrema importância. Então, eu vou colocar aqui, ó, o HCl é representado dessa maneira, assim, né? Aqui está o compartilhamento de elétrons, tá ok? O que vai acontecer com o HCl, né? Aqui está tendo uma disputa de elétrons. Então, a gente já viu que esse par de elétrons aqui, ele está assim, ó, mais próximo do cloro do que do hidrogênio. O hidrogênio está quase perdendo o elétron dele. Quando a gente coloca essa substância aqui em presença de uma outra substância, ó, tá? Essa outra substância que nós conhecemos, chamado água, né? Também é uma substância polar. Porque, ó, o oxigênio pertence ao grupo 16 da tabela periódica, está se ligando com o hidrogênio, que está colocado lá no grupo 1, né? Naturalmente, o oxigênio, um dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica, a tendência dele é puxar os elétrons do hidrogênio mais para próximo de si. Não é isso? Então, por exemplo, esse par de elétrons que está aqui, ó, ele está mais voltado lá para o lado do hidrogênio. Tá ok? Fazendo com que aqui eu tenha carga parcial positiva. Beleza? Mesma coisa vai acontecer, ó, com esse par de elétrons aqui, ó. Está mais para o lado do hidrogênio, né? Então, carga parcial positiva. O hidrogênio, né, como esses dois elétrons ali do hidrogênio da água estão mais próximo dele, ele está com carga parcial -2. Concorda? Né? Porque é um elétron daqui, um elétron daqui. Tá certo? Veja, ó, duas substâncias polares ali, ó. Cargas. O que nós aprendemos sobre cargas? Né? Que cargas opostas se atraem. Não é isso? Beleza? Ou seja, né? A minha água aqui tem elétrons livres ali também, né? O hidrogênio está perdendo o elétron dele, ela está com carga positiva. A água tem pares de elétrons sobrando, está com carga negativa lá, né? O que vai acontecer? Ela vem aqui, ataca o hidrogênio. Quebra essa molécula aqui, ó, do cloro. O que eu vou ter de formação aqui, ó? Esse hidrogênio passa a se ligar aqui, ó, desse jeito. Tá? Que para frente a gente vai entender um pouquinho melhor, é a chamada ligação coordenada, né? Ligação covalente coordenada, eu vou comentar melhor para vocês para frente, tá? E ainda sobra lá o Cl-. Por que o Cl-? Né? Porque o elétron que estava aqui passou para o cloro de vez, tá? Então, em vez dele ser uma carga parcial, ele ficou uma carga definitiva, né? E esse hidrogênio que estava com o cloro aqui no HCl, ó, se ligou à água. Tá aqui, ó.
formando o que nós conhecemos lá por hidrônio. Hidrônio. Que é representado lá dessa maneira, assim, né? Tá? Que também é uma maneira simplificada de representar. O certo é isso aqui, ó. Assim ainda, né? Assim. Tá? Tranquilo? Gente, isso aqui é que faz com que a minha substância seja ácido. Ácido. Então, quando nós aprendemos lá a respeito de ácido, né, lá em inorgânica, nós estamos falando disso aqui, ó. Tá? A substância, segundo Arrhenius, né, é ácido quando em meio aquoso ele libera o hidrônio, né, o hidrogênio ali do ácido, né, formando hidrônio com a água. Tá ok? Ah, que joia, né? Libera, não libera, é uma briga por elétrons ali, né? Vocês viram, tá certo? Então é importante a gente entender isso aqui. Porque senão, de repente, né, amanhã ou depois, né, a gente vai falar de um outro composto aí. Por exemplo, chega lá, né, o professor de orgânica de vocês e vai falar assim, ó. Aí esse composto aqui é um ácido, né? Nossa, mas por que que ele é ácido, né? Ou qual dos hidrogênios é ácido? Então, veja, o hidrogênio que é ácido é aquele que vai sair, né, no meio do meu solvente. Qual desses seria aqui, na opinião de vocês? O que vocês acham? Né? Nesse caso aqui, claro, o hidrogênio que está ligado ao elemento mais eletronegativo. Tá? Qual é o elemento, o hidrogênio que está ligado ao elemento mais eletronegativo? Esse aqui, ó. Tá? Porque, ó, aqui ele está tendo uma disputa de pares de elétrons com esse hidrogênio, com esse oxigênio. O oxigênio tem mais força de atração de elétrons que ele. E ainda existe aqui um efeito indutivo desse outro oxigênio aqui, ó. Esse outro oxigênio também está disputando elétron com esse carbono, né? Então ocorre uma indução aqui, ó, que vai forçar ainda mais a perda daquele elétron, daquele hidrogênio ali, tá? Embora esses hidrogênios que estejam ligados aqui com o carbono, eles também tenham um grau de acidez, né, de diferença de eletronegatividade, mas é pequeno, tá? Porque o carbono não é um elemento tão eletronegativo assim, ele pertence ao grupo 14 da tabela periódica, tá certo? Então, aqui, quem vai sair é esse aqui, ó, tá? Então, esse é o hidrogênio ácido, por isso que ele é chamado de ácido carboxílico, tá? E é ele que vai sair no meio de numa situação de uma reação química ou alguma coisa assim, é ele que vai sair, tá? Então, é importante analisar. Outra coisa, na questão de polaridade é importante também. Não sei se eu já comentei com vocês a respeito de cargas de NOx, né? Dentro de uma determinada molécula, né? Pode acontecer, né, de existir ligações polares e apolares ao mesmo tempo, né? Eu acabei de mostrar para vocês da água, né, que a água é uma molécula polar. Mas observem essa molécula aqui agora, né? Essa molécula aí nós conhecemos é água oxigenada. Se eu for estudar a minha molécula, ela é as ligações dela assim, ó. Tá certo? Então, observe aqui, ó. Se eu for analisar agora cada uma das ligações, pegar essa ligação aqui, ó, esse par de elétrons aqui, está entre os oxigênios.
ele vai estar voltado mais para qual dos dois oxigênios? Porque está tendo uma disputa entre os dois aqui, né? Certo? Bom, como os dois têm a mesma eletronegatividade, ele não vai estar nem voltado mais para um nem para outro. Tá ok? Então, por isso, ele vai estar aqui, essa nuvem de elétrons vai estar meio amarelha aqui. Mas agora, se eu for analisar, ó, essa ligação aqui, entre o oxigênio e o hidrogênio. Bom, aí existe uma acentuada diferença de eletronegatividade, não é isso? Aí, esse par de elétrons vai estar mais próximo do oxigênio, tá? Por isso, aqui dá a formação de carga parcial -1. Tá certo? Porque esse elétron está mais próximo do oxigênio. Claro, do outro lado, mesma coisa. Certo? É por isso que quando a gente fala da água lá, né, que a gente vai falar de cargas da água, né, a gente diz que o oxigênio tem NOx, NOx é número de oxidação, é a carga parcial ou aparente que o átomo adquire no momento que faz ligações químicas, a carga dele é -2. Mas quando a gente está falando de peróxido, que é isso, o que eu havia falado que eu ia comentar com vocês? O peróxido é o único momento em que o oxigênio vale -1. Tá? É a mesma coisa eu analisar lá quando eu falei de hidretos, né? Que eu acho que eu comentei com vocês, hidretos em ligação iônica. O hidrogênio é +1, se a gente for ver a carga dele, né? Na tabela periódica. Menos quando ele está com hidreto, porque hidreto é quando ele está ligado a um elemento do grupo 1 da tabela, ó. O hidrogênio tem tendência a atrair elétrons para si, para ficar com 2 e atingir a estabilidade, igual o gás hélio. E esse que é a tendência dele é ser livre, né? Tá? Então, esse par de elétrons vem aqui para o hidrogênio. Por isso que o hidrogênio daí passa a ser -1, ó. Porque o par de elétrons está próximo dele. Tranquilo? Então, são os momentos aí em que nós temos, né, as diferenças de cargas aqui, dentro das ligações químicas. Gente, gostaria de saber, assim, tranquilo? Ou está confuso? Sossegado? Então, beleza. Pessoal, eu vou deixa eu só interromper um pouquinho agora a gravação, né? Que agora já não há necessidade de nós gravarmos mais.